Hoje o nosso documento, então, é o 156. E semana passada foi um documento Aham. que mexeu bastante com todo mundo, né? Então vamos ver o que que nós temos, o que que reserva, que surpresa nos reserva esse documento 156. Nós precisamos de um voluntário para fazer a leitura aqui. Não vai dar para todo mundo fazer ao mesmo tempo, precisamos de um só. Posso fazer? Pode, claro. Acho que eu vou ler no meu. Tá bom. Na sexta-feira, 10 de junho à tarde, Jesus e os seus colaboradores chegaram aos arredores de Sidom e lá se hospedaram em casa de uma próspera senhora, que havia sido paciente do hospital de Betesda, durante a época em que Jesus estava no auge da predileção popular. Os evangelistas e os apóstolos ficaram alojados com os amigos dela, na vizinhança próxima, e descansaram durante o sábado nesse ambiente repousante. Passaram quase 2 semanas e meia em Sidom e nas redondezas, antes de prepararem-se para visitar as cidades da costa ao norte. Esse sábado, em junho, foi um dia de muita calmaria. Os evangelistas e os apóstolos todos ficaram absorvidos nas meditações sobre os discursos do Mestre a respeito da religião, que eles haviam escutado a caminho de Sidom. Todos eles haviam sido capazes de apreciar um pouco daquilo que lhe havia sido dito, mas nenhum deles captara totalmente a importância desses ensinamentos. A mulher síria continua. Continua, porque é curtinho esse texto aí, né? Vamos ver um pouquinho mais. A mulher síria. Perto da casa de Carusca, onde o mestre estava hospedado, vivia uma mulher síria que muito havia ouvido falar de Jesus, das suas grandes curas e ensinamentos. E nesse sábado à tarde, ela veio até ele trazendo sua filha pequena. A criança, de cerca de 12 anos de idade, estava afligida por uma desordem nervosa grave, caracterizada por convulsões e outras manifestações extenuantes. Jesus havia recomendado aos seus seguidores para que não dissessem a ninguém sobre a sua presença na casa de Carusca, explicando que desejava descansar. Eles obedeceram às instruções do mestre, mas o serviçal de Carusca foi até a casa dessa mulher síria, Norana, e informou-lhe que Jesus estava hospedado na casa de sua patroa, e a estimulou a essa mãe ansiosa a trazer a sua filha afligida para a cura. A mãe, evidentemente, acreditava que sua filha estava possuída por um demônio, um espírito impuro. Quando Norona chegou com a sua filha, os gêmeos Alfeus explicaram-lhe, por meio de um intérprete, que o mestre estava descansando e que não devia ser incomodado. E a isso Norana explicou que ela e sua filha permaneceriam ali até que o mestre terminasse o seu descanso. Pedro também tentou argumentar com ela e persuadi-la a voltar para sua casa. Explicou que Jesus estava cansado de tantos ensinamentos e curas e que ele tinha vindo à Fenícia para um período de calma e descanso. Mas foi inútil. Morana não iria embora. À solicitação de Pedro, ela apenas respondeu: Eu não irei embora, não antes de ver o teu mestre. Eu sei que ele pode expulsar o demônio da minha filha, e eu não irei antes desse curador cuidar da minha filha. Então Tomé procurou mandar a mulher embora, mas não obteve êxito. E ela redagiu: Eu tenho fé na capacidade que possui o vosso mestre de poder expulsar esse demônio que atormenta minha filha. Ouvi falar do poder dos seus trabalhos na Galiléia e acredito nele. O que aconteceu a vós, discípulos dele, que mandais embora aqueles que vêm procurar a ajuda de vosso mestre? E quando Tomé ouvia dizer isso, ele retirou-se. E então Simão Zelote adiantou-se para argumentar com Norada Norana lhe disse Simão: Mulher, tu és uma gentia de fala grega. Não seria justo que esperasses que o mestre tomasse
do pão destinado aos filhos da casa favorecida, e que o atirastes aos cães. Norana, contudo, se negou a sentir-se ofendida com a arremetida de Simão. Ela, ela apenas disse: Sim, professor, eu compreendi as tuas palavras. Eu sou apenas um cão aos olhos dos judeus. Mas no que diz respeito a teu mestre, eu sou um cão que crê, e estou determinada a esperar que ele veja minha filha, pois estou convencida de que se apenas olhar para ela, ele irá curá-la. E nem mesmo tu, meu bom homem, ousaria privar os cães do privilégio de obter as migalhas que por acaso caem da mesa das crianças. E exatamente neste momento a pequenina foi tomada de uma convulsão violenta, diante de todos, e a mãe gritou: Aí está, podeis ver que a minha criança está possuída por um espírito impuro. A nossa necessidade não vos impressiona, mas certamente impressionará o vosso mestre, pois fui informado que ele ama a todos os homens e que ousa curar até mesmo gentios, quando eles creem. Não sois dignos de ser discípulo dele. Eu só irei quando a minha filha estiver curada. Jesus, que havia ouvido toda essa conversa por meio de uma janela aberta, e agora saía para a surpresa de todos e dizia: Ó mulher, grande é a tua fé, e tão grande que não consigo impedir que, que o que desejas, não consigo impedir o que desejas. Toma o teu caminho em paz. A tua filha já está curada. E a menina ficou boa a partir daquele momento. Quando Norana e a criança estavam saindo, Jesus solicitou a todos que nada dissessem a ninguém sobre este acontecimento, e conquanto os seus seguidores viessem atender a esse pedido, a mãe e a criança não cessariam de proclamar o fato de cura da menina por toda a região e até mesmo em Sidom. Tanto assim que Jesus julgou aconselhável mudar de alojamento dentro de poucos dias. No dia seguinte, ao ensinar aos seus apóstolos, comentando sobre a cura da filha da mulher síria, Jesus disse: E tem sido assim por todo o caminho. Podeis ver, porque vós mesmo, como os gentios, podem exercer a fé salvadora nos ensinamentos do Evangelho do reino do céu. Em verdade vos digo, que o reino do Pai será tomado pelos gentios, e os filhos de Abraão não estiverem dispostos a demonstrar fé suficiente para entrarem nele. Muito obrigado, Obrigada. muito obrigado. É, muito bom. A gente leu um texto bastante longo aí, mas na verdade está centrado num só tema, né? Então acho que dá para gente. Obrigado, viu, Silvano? Dá para gente centralizar aqui as nossas discussões, se é que queremos trabalhar sobre alguns desses aspectos. Vamos lá, alguém tem alguma observação, algum comentário a fazer sobre esse texto? Eu só tenho uma coisa a dizer: Jesus curava até com os olhos. Pois é, Não precisava é, nem grandes malabarismos como o povo faz. é verdade. O poder de Jesus não precisava de Limitável, né? rituais e varinha de condão, nada disso, né? Oi, Muito Henrique. bem. Vamos dar a palavra para a Lilian, que levantou a mão ali, e depois o Roberto, depois o Roberto de Brasília. Tem outro Roberto aí também. Bom, vamos lá. Lilian, Então, o que me chamou a atenção foi a fé dessa mulher, né? Porque, lógico que uma mãe faz de tudo pelos filhos, né? Então, ela ficou ali, ela estava procurando uma cura para a filha dela. E disse, não, ela está descansando. E todo mundo tentaram falar, né? Tentaram até minimizar, não sei, até ofender ela, chamando ela de cão, né? E ela disse, não, não me importo, não me importo. Até os cães comem das migalhas, né? Que os donos jogam para eles. Então, eu estou aqui e sei que a fé dela, né?
E daí Jesus disse, ó, a fé dela é tão grande que a filha dela vai ser curada. E foi curada. Então, Jesus coloca essa cura na fé, né? Então, quão importante é você ter fé. Para mim, essa é a mensagem dessa questão aí, né? E depois, como ela recebeu essa maravilha, dessa cura, ela não conseguia ficar quieta também, né? Meu Deus, contou para todo mundo, porque imagina, porque as pessoas deviam conhecer a criança. A criança estava curada, né? Ela não pôde segurar isso. E Jesus disse, né? Então, é legal você, assim, se guiar por essa fé mesmo, né? Eu achei muito bacana, assim, como que a gente tem que ter fé, e Jesus acreditava, né? Boa noite Que, para vocês. que os gentios, boa noite, Maria José. É isso aí. Tá bom, obrigado, Lilian. Muito bem lembrada a questão da fé aí. Vamos lá, Roberto de Brasília. Minha observação é a mesma da Lívia. O que me impressiona é a fé. E em outros momentos, Jesus chega a dizer: a tua fé te curou. Então eu me questiono: o que é exatamente essa fé que cura? É uma pergunta. Vou falar a minha interpretação. Fé é confiança na pessoa de Deus. Quem cura é Deus. E quando a presença de Jesus, que é Deus o Filho, ele desperta essa fé e confiança, e aí Deus e o ajustador na filha da Norona, todos eles agem. Essa, como eu interpreto de por que a fé pura. Gostaria de saber a opinião de outra pessoa dessa afirmação constante de Jesus, que a tua fé te curou. Obrigado, Roberto. É, não é a primeira vez que a gente ouve falar que a fé cura, né? Mas vou deixar a sua pergunta no ar aí para alguém responder se quiser. Diga lá, Lúcia. Na verdade é o Bauman, né? Tem que ligar aí. Liguei agora. Então, Eu estava querendo destacar uma questão que foi colocada aqui, são as palavras que as palavras que Jesus falou após ver o desenrolar dessa relação da Norana com, com o apóstolo, né? Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé, tão grande que eu não consigo impedir o que desejas. A fé dela era tão poderosa, tão verdadeira, tão honesta, né? E Jesus não pode deixar de atender. Nós temos que trazer, no meu modo de ver, essa fé da Norana para nós. Verdade. Porque nós temos que curar uma filha também, né? Que é a filha, é a nossa alma material. E é muito mais difícil do que curar uma doença qualquer. Então, essa fé é um elemento essencial na evolução do homem, né? Do ser humano. Sem ela, não há possibilidade. Não tem a menor chance de nos tornarmos um ser eterno, como é a proposta da religião de Jesus, sem essa fé. Então, a fé da Norana é só e simplesmente para que a gente possa trazer essa fé dela para nós. Porque com essa fé, nem Jesus pode deixar de atender. O universo todo se constrange para atender esse filho e ajudá-lo.
Então, esse exemplo da Norana aí, essa passagem aí, eu acho assim, coisa exemplar, né, para um homem, um ser humano que tenha fome de Deus. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, Palma. Ok. Aélio, boa noite. Boa noite a todos, bom vê-los. Esse grupo Igualmente. é muito bonito, eu gosto de participar dele. Ah, que bom. Seguinte, podia pôr na tela, por favor, o verso 5. Claro. Está na tela, Aélio. Então, todos os comentários anteriores destacaram com muita propriedade, com muita razão e com muito acerto que o cerne da questão toda é fé. E isso tem muito a nos ensinar. Mas o que me chamou a atenção, efetivamente, não foi isto. O que me chamou a atenção é o que está aí no verso 5, quando Simão, não Simão Pedro, Simão diz à mulher: Mulher, tu és uma gentia de fala grega. Não seria justo que esperasses que o mestre tomasse o pão destinado aos filhos da casa favorecida e que o atirasse aos cães. Então, nessa frase está contida a soberba, a empáfia, o orgulho e tudo de ruim que alguém poderia ter. E que nós, nos nossos dias, também podemos ter, essa arrogância toda, e revelar não apenas esse traço esquisito do caráter de cada um deles, e a rigor também pode ser um traço de caráter de cada um de nós. Por quê? Eles já tinham tido experiências tais e tantas com o mestre, que já deveriam ter entendido que o mestre não tinha vindo só para a casa de Davi, tinha entendido para a humanidade como um todo. Mas aí, nesse verso, fica claro que eles não tinham compreendido tal coisa. E vai mais longe. Adiante deles não querer compartilhar o pão, não quererem compartilhar a palavra, não quererem compartilhar os benefícios, eles ainda agrediam, chamando de cães. Certamente, ao chamar de cães, eles estavam querendo ofender a mulher. E ela assimilou a ofensa e disse: Não tem problema, até os cães merecem as migalhas de seus donos. Eu não vou insistir porque o texto é suficiente, eu apenas queria destacar. Por favor, pula para o verso 7. Sim, senhor. Está lá. No verso 7, Jesus diz: Ó mulher, grande é a tua fé, tão grande que não consigo impedir o que desejas. Toma o teu caminho em paz, a tua filha já está curada. Jesus não tinha tido sequer contato físico com a menina e a cura chegou. Isso significa o quê? Que não há um processo médico, é uma coisa absolutamente espiritual. A cura é absolutamente espiritual. Então, essa proximidade física é dispensável. Então, o mestre a curou apesar disso. No texto anterior, a mulher falou uma coisa que os apóstolos não souberam aprender e foram ouvir de uma gentia. Ele, se referindo a Jesus, disse a mulher: ama todos os homens e que ousa curar até mesmo os gentios. Ou seja, ele não faz acepção de pessoas, não faz acepção de etnias, não faz acepção de credos. Isso é importante, porque nos nossos dias, quando a gente está ligado a uma congregação, ou está ligado a uma corrente de pensamento, que seja filosófica, a tendência é a gente imaginar que nós somos os donos da verdade, e se o outro não falar 100% alinhado com o que a gente diz, é óbvio que ele está equivocado, é óbvio que ele não aprendeu, é óbvio que ele está no estágio aquém da gente. Encerro. Obrigado. Muito obrigado, Aélio. Muito
Muito bom os pontos que você levantou. Muito obrigado. Oi, Flávio. Oi, eu acho que tem um aspecto que eu acho importante também, que talvez trazendo à luz de hoje, assim, a gente possa entender um pouco mais isso. Nós somos filhos do Pai, né? Somos co-criadores também, né? Portanto, dentro dessa capacidade, né, toda que nós temos como espíritos, na verdade, né, divinos que somos, a gente poderia também ter a questão da autocura, através da fé, naturalmente. Então, o Hélio falou aí que a gente tem, na verdade, nossa fé é essencialmente espiritual. Eu acho que ela é espiritual, mas ela é mental também, entendeu? A partir do momento que tu acredita, na verdade, que tu pode curar a partir de uma capacidade divina que tu tem, isso, atualmente, ela vai ajudar a transformar, na verdade, esse teu estado de doença, por exemplo, se é isso que tu está querendo, para um estado, para uma criação de saúde. Então, acho que essa capacidade, eu acho que nós temos desde que a nossa fé realmente ela esteja ligada, na verdade, ao nosso espírito, né? Ao nosso espírito que está ligado ao Pai. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que a tua parte tem que ser feita também, na verdade, né? Numa cura que tu busca, né? Eu acho que essa parte ela tem que ser, na verdade, complementada, na verdade, ou a tua parte tem que ser complementada com essa ajuda que tu tem de divina. Eu acho que esse aspecto aí que eu queria trazer. É isso. Muito obrigado, Flávio. Muito bom ponto. Diga, Roberto Carlos, meu querido, tudo bem? Tudo bem, ô, Henrique, boa noite a todos. Você poderia colocar na tela aí o último verso que foi lido? Claro, já está lá. É, no dia seguinte, ao ensinar aos seus apóstolos, comentando sobre a cura da filha da mulher síria, Jesus diz: E tem sido assim por todo o caminho, podeis ver por vós mesmos como os gentios podem exercer a fé salvadora nos ensinamentos do Evangelho do Reino do Céu. Em verdade, eu vos digo que o reino do Pai será tomado pelos gentios, se os filhos de Abraão não estiverem dispostos a demonstrar fé suficiente para entrar nele. O que eu queria perguntar para você, Henrique, é o seguinte: aí está falando que realmente o reino dos céus é para os judeus mesmo. Os gentios seria, no caso, uma segunda opção. Os gentios que eu estou falando seria os não-judeus, no caso. Não é assim que vocês entenderam, não? Bom, eu não entendi dessa forma. Eu entendi que os judeus, que são realmente um povo que adotou a prática de um Deus único, e com veneração a todos os antigos profetas, etc., independente de ser temas adulterados ou não, eles cristalizaram uma religião com orgulho, né, com altivez, com até despropósito, julgando que a religião deles já compreendia tudo que eles tinham que saber e que era melhor do que qualquer uma outra, né? Então, do meu ponto de vista, o que Jesus está transmitindo aqui para os apóstolos e discípulos é que é preciso abandonar essas ideias, esses preconceitos. Alguns deles, inclusive, foram narrados aqui atrás, né, nesse mesmo texto, de desprezar os gentios. Então, o que eu interpreto aqui é que Jesus deu uma visão para os seus seguidores, para os seus apóstolos, para que eles pudessem mudar o seu entendimento com relação aos gentios. Porque esses gentios, na verdade,
frequentemente demonstravam uma fé e uma aceitação por Jesus, muitas vezes maior até do que os próprios apóstolos, né? Então, é, eu acho que aqui, na verdade, Jesus aproveitou essa oportunidade para mostrar para os apóstolos que Deus não tem filhos escolhidos. E essa, no final, é a mensagem. Deus escolhe, ou Deus quer receber a todos aqueles filhos que o querem, que o amam e que querem encontrar-se com Deus, né? Não importa raça, cor, credo, seja lá o que for. No caso, ele usou os gentios aqui porque os gentios eram desprezados pelos judeus, né? Esse é meu ponto de vista, né? A minha pergunta se dá exatamente porque Simão tratou a mulher daquela forma no início, chamando ela de cão. Jesus, no caso, Jesus estava ouvindo, que falou que estava ouvindo pela janela aberta, e depois, no final, ele rematou tudo com essa frase, ou seja, que se os filhos de Abraão não tomassem, não acertassem a fé deles, os gentios iam tomar o reino de Deus. Então, eu pensei o seguinte, que realmente, ao invés de ter chamado a atenção de Simão Zelote, por ter falado daquela forma com a mulher, até devido ao tamanho da fé dela, Jesus só se colocou a falar que os filhos de Abraão não entrariam menos filhos de Abraão no reino dos céus do que os gentios, você entendeu? Por isso que eu entendi dessa forma. Bom, é um entendimento. Muito obrigado, Roberto Carlos. Oi, Daniel. Oi, Henrique. Mais uma dúvida sobre o processo de cura, quando Jesus comenta que que a própria fé a curou, né? Se foi realmente uma questão de fé ou por ter escolhido nessa ocasião, assim como Jesus escolheu em outros momentos, ministrar ou a energia ou permitir que isso ocorresse, ou por estar próximo a ele e por intermédio dos seres intermediários, essa cura ocorreu, né? Eu entendo que para efeitos de fé e de perseverança, isso tanto faz, né? Mas eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês. É, se eu entendi bem o que você colocou, de fato, nós discutimos aqui antes que esse processo de cura não implica num ritual de qualquer natureza, nem numa presença física, né? E a cura pela fé é uma coisa espiritual. Então, nós já ouvimos falar muitas vezes de pessoas que demonstraram uma fé intensa. Eu não sei como é que a gente mede isso, tenho a menor ideia, e que se curaram, né, de suas doenças. Mas eu tenho certeza que existem outras pessoas que têm muita fé, uma fé gigante, e que não se curaram, né? Então, não haveria para essas pessoas um favorecimento do nosso Pai em favor dessas pessoas. Eu acho que a interpretação aí, nesses casos, é que, de repente, uma pessoa que tem uma doença e que tem fé que pode ser curado, mas também tem a iluminação de que a vontade do nosso Pai é soberana e que, antes de mais nada, deve-se cumprir a vontade dele. Então, se essa pessoa tem esse esclarecimento, essa lucidez, seria então o caso de dizer, não, faça-se a sua vontade, né? Se puder me curar, me cura. Mas Deus, que sabe o nosso futuro e que melhor que ninguém pode nos dar aquilo que nós precisamos, é capaz
de dizer, não, eu preciso que você continue vivendo as suas experiências aí, ou não. Então, é difícil da gente ter um entendimento apropriado dessa questão da fé. Sim, a fé move montanhas, é capaz de trazer a cura, é capaz de nos manter no caminho até Deus, de nos levar até Ele, de nos dar uma retidão, de fazer com que a nossa vida seja pautada pela vontade do nosso Pai, mas não acho que só a fé, nesse caso aqui que nós estamos discutindo, seria suficiente para assegurar a cura de uma doença para todos, né? Então, eu não sei a doença da menina qual é que era, a mãe evidentemente tinha muita fé, ela falava que a filha estava possuída por um espírito, né? Então, entramos num outro terreno aqui. Esse espírito que, porventura, de fato, estivesse presente e atazanando essa menina, não tinha sido uma escolha dessa menina. Ela estava sendo submetida e subjugada por esse espírito, se a gente achar que ele era um espírito, no caso aqui nós estaríamos falando de seres intermediários. Então, se fosse esse o caso, eu não tenho dúvida que a vontade do nosso Pai, diante da nossa fé, de superar isso daí, seja realmente de nos dar a cura. Mas poderia acontecer que o resultado da nossa doença fosse decorrente de outros aspectos que possam envolver as nossas escolhas e os nossos livre-arbítrios. Então, mesmo que a gente se arrependa de coisas erradas que a gente fez, mesmo que adquira um, um grande, uma grande espiritualidade, tenha uma grande fé no nosso Pai, a escolha foi feita lá atrás, né? Não estou dizendo que todo mundo que está doente ficou doente porque fez escolha errada. Estou dizendo que existe essa possibilidade. Então, não sei, nós não podemos aqui avaliar qual é o juízo que o nosso pai ou que o nosso Micael faz de cada um desses casos de doença. E até onde, diante desses diferentes casos de doença, a nossa fé realmente nos traz a cura, colocando essa cura muitas vezes acima da lei e acima da vontade do Pai. Então, esse é um assunto bastante longo que dá para discutir muitas horas. Eu não queria poluir aqui a questão da fé com isso, mas me ocorre justamente isso, né? Bom, será que tem pessoas, todo mundo que tem fé é curado, ou tem algumas pessoas que mesmo tendo fé não é curada, né? E se isso acontece, por quê, né? Então, isso, não estou dizendo, isso não está no livro, em lugar nenhum, é um entendimento pessoal meu, mas posso estar errado. Diga lá, Hélio. Por favor, o parágrafo 2. Sim, senhor. Bom, nós não começamos a ler ainda esse parágrafo 2, mas podemos falar dele, se você quiser. Não, nós Ou já você está vimos. falando? A mulher, Tá, peraí. não Tá vimos o bom, tópico peraí. 2, mas o parágrafo 2 nós vimos. Tá bom. 1.2. Ok, está aqui na tela, desculpe. Eu sou meio ignorante. A partir do que Mas só um falou pouquinho, Daniel, então. ele levantou um ponto muito interessante, que a gente falou da fé, a gente falou da postura de Jesus, a gente falou da postura dos apóstolos, enfim. Mas o Daniel trouxe um ponto do texto que nós lemos interessante. A última frase diz assim:
A mãe, evidentemente, acreditava que a sua filha estava possuída, destaque para possuída, por um demônio, um espírito impuro. E ela falou isso para os apóstolos. Agora, por favor, no 4. Sim, é. A mulher falou para Tomé: Eu tenho fé na capacidade que possui o vosso mestre de poder expulsar, ênfase para o expulsar, esse demônio que atormenta a minha filha. Agora, por favor, no 6, Sim. logo na primeira frase. Exatamente nesse momento, a pequenina foi tomada de uma convulsão violenta diante de tudo. Convulsão violenta. O texto segue até o verso 8, e ele é omisso com relação à natureza da enfermidade da moça. Mas todos ali, pelo menos os apóstolos, acreditavam tratar-se de um assunto espiritual, não um assunto físico. Tá? Então, qual a relevância de destacar isso nesse texto, nesse estudo específico, que existem outros textos melhores que esse para tratar de possessões demoníacas? Qual o objetivo de destacar? Porque antes, ao tempo de Jesus, que ele esteve naquele lugar, de fato havia possessão demoníaca. Há uma série de passagens, a gente vai ter oportunidade de ver isso. Eu quero apenas dizer que, apesar do texto ser omisso, há indícios de que a mulher tinha razão. Encerro. Obrigado. Eu só quero esclarecer que essa ideia da possessão demoníaca é o que foi aventado o tempo todo na antiguidade e ainda hoje para quando uma pessoa se diz possuída. Mas, na verdade, esses demônios eram seres intermediários rebeldes que permaneceram aqui e gostavam de se divertir com os seres humanos. Então, quando fala dessa possessão demoníaca, sim, é uma pessoa rebelde que aderiu ao mal, mas não quer dizer necessariamente um demônio. Não é essa a ideia. E nem um espírito no conceito de espírito que os espíritas compreendem, por exemplo, né? Só para dar uma esclarecida nisso. Vamos lá, Yara, diga a sua vez. É, eu li o texto antes, né, estudando, e na hora que eu li, eu não tinha parado para perceber tanta coisa que a gente percebeu aqui hoje juntos. Mas já tinha me chamado a atenção a beleza da força dessa mãe procurando a cura para sua filha, né? Então, esse amor puro, essa força mais genuína, mais interna, já estava dentro dela, né? Porque a fé é algo que a gente não nomeia, mas que nos move de um lugar puro, de confiança e de entrega. Então, ela já vem com uma totalidade, uma inteireza nela, uma mulher inteira que nenhum dos apóstolos conseguiu inibi-la, diminuí-la. Isso é bonito de ver no ser humano, né? Quando uma pessoa confia que está no caminho, que ela vai conseguir e que ela está fazendo o caminho que tem que fazer. Então, trazendo isso para os nossos dias, quando você traz, Henrique, a questão, né, assim, né, e quando a fé da pessoa, mesmo assim, não evita a morte de um ente querido, né? Será que Deus estaria punindo a pessoa que não é atendida no seu desejo? E eu fico refletindo que não, existem várias curas, nós todos vamos morrer, é fato, mas as curas de como a pessoa que está num processo de adoecimento vai conseguindo
ser curado, são várias as dimensões, desde a forma como é vista a dignidade dessa pessoa, desde a forma como é vista, assim, as necessidades de se tratar respeitosamente o ser que adoece, né, que não pode ser responsabilizado, culpado porque adoeceu, né? Mas assim, o que que esses ensinamentos de Jesus podem despertar em nós como uma consciência de como a gente pode atravessar períodos e situações difíceis com as pessoas as quais contam conosco, as quais acreditam que o nosso olhar é capaz de curar, né? A força do apoio que a gente pode representar uns para os outros e ir num processo de aceitação até a despedida da vida. Eu acho que isso é a coisa mais, aparentemente, assim, eu diria que mais dura que a gente pode atravessar. Mas o quanto isso também nos modifica, nos cura e nos coloca diante de uma situação, de uma entrega, de uma É o fé, de quê? uma confiança maior, né? Então, eu fiquei pensando isso, Henrique, quando você falou, né, sobre a questão de que, mesmo diante de uma fé enorme, a gente perde pessoas que a gente ama, a gente não consegue segurar elas aqui, né? E às vezes, muito pelo contrário, a gente as abandona antes delas irem embora, porque a gente não tem maturidade suficiente para estar junto, para prestar cuidado e respeito e amor em passagens que as pessoas passam, né? Então, eu acredito que esse estudo, ele amolece o duro em nós, o duro pelo medo da morte, pelo medo de perder a pessoa, pelo medo das pessoas nos perderem, são tantos medos, né? Mas ao mesmo tempo que nos amolece, nos torna mais abertos para que a gente possa perceber o que que a gente pode fazer pela gente, pela nossa vida e pela vida dos outros que a gente ama. E como é que é essa questão de conhecer Deus que tem um amor universal para todos os seres humanos, né? Como que a gente traz esse conhecimento, esse encontro com Deus e então consegue sofrer, aprendendo a sofrer, passar pelas tempestades, pelas situações e pelas perdas que a gente passa, né? Será que isso também não é cura para nós, né? Da doença do medo, da doença da ilusão, da inaceitação de que a vida é perene, que é eterna e que nós vamos todos morrer mesmo, né? Então, é muito profundo se a gente parar e for abrir, né? Muito obrigado. O fato é que eu estou aprendendo essa fé. Eu Todos também nós. queria falar, Henrique. Muito obrigado. Minha vez, Henrique, acho Yara. que não. De nada. Silvana, agora, por favor. Mas se ela quiser, pode falar. Bom, Não, imagina. bom, é assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo me expressar. Quando ele diz assim, ó, em verdade vos digo que o reino de Pai será tomado pelos gentios, se os filhos de Abraão não estiverem dispostos a demonstrar fé suficiente para entrarem nele, no reino dos céus, entrar nele no reino dos céus. O reino dos céus primeiro, Deus, ele é amor. Se ele é amor, ele não obriga. Se ele não obriga, ele dá o livre-arbítrio. Então, não importa se você. Aí volta para aquela questão da religião, né, dos dogmas, volta para o estudo um pouquinho anterior. Não é a religião que vai fazer a gente é muito sutil isso para mim, assim,
tá nas entrelinhas, mas assim, não é a religião que vai fazer com que a gente chegue a Deus, com que a gente consiga ter uma fé de dizer assim, olha, eu estou lascada, escapembada, como diz o baiano, mas eu me entrego nas mãos do Senhor e seja feita a sua vontade. Essa fé, ela vai nascer da nossa resignação, que meu ponto de vista é esse, que ela nasce da resignação de que nós somos criaturas, de que Deus, ele é ele é nosso, não é pai no sentido de paternidade, paternalista, ai, queridinho, vem cá que eu vou cuidar, não, de criador mesmo, sabe? Deus é criador. Então, eu acho assim, eu acho que até a fé da gente, ela consegue se manifestar quando a gente consegue se resignar a Deus de que Ele é o nosso Criador e que, através de toda a criação dele, né, até dos nossos, eu nunca lembro o nome deles. Como é que chamam os que guiam a gente? Ajuda eu aí, Henrique. Os seres intermediários? Não, os que vão mostrando o caminho para a gente. Eu nunca lembro o nome deles. Os Reveladores. ajustadores? Os Ajustadores, ajustadores. isso. Que Deus, ele criou, como o Pai Criador, ele, na criação, até os ajustadores de pensamento que nós temos para devolver, é por causa da criação e por causa da benevolência de Deus. Então, quando a gente, eu entendo assim, quando eu consigo, sabe, sair do meu plano terrestre aqui, a minha saúde, a minha casa, a minha família, eu consigo subir um degrau, subir a montanha e olhar de cima e consigo ver, né, que tudo isso é a criação de Deus e que eu só sou uma criatura e que eu tenho o direito de acreditar ou não acreditar, porque Ele me deu esse direito de escolha. A partir do momento que eu escolho a Ele, então eu só vou ter cura. Mesmo que o meu corpo físico vá, assim, mesmo que o meu corpo físico não tenha cura, mas o meu ser tem cura. E a nossa cura não é só doença. A doença pode ser até uma somatização. Mas, assim, a cura também é dos nossos vícios, né? Dos nossos apegos. Porque às vezes uma doença faz com que a pessoa se desapegue das coisas, porque ela entende que a vida dela é mais importante do que tudo. E naquele momento ela consegue encontrar Deus. E a questão, né, já foi dito também, né, que depois que Jesus esteve na Terra, os demônios não fechou o inferno, os demônios não aparecem mais por aqui. Né? Eu acho interessante isso, porque essa manifestação de seres intermediários era muito constante na época de Jesus. Então, se Jesus salva as pessoas, os encarnados, vamos dizer assim, entre aspas, se Jesus salva os encarnados, se ele cura as doenças, ele pode curar também esses espíritos. Em se tratando de ser um espírito, que a gente também não tem certeza, ela está dizendo que é. Mas vamos supor que ela tivesse razão. Se Jesus nos cura, por que Jesus não vai curar eles também? Porque eles também são criação de Deus, eles também são criaturas de Deus. Então, às vezes, a cura pode ser assim, o cara é perturbado e ele fica perturbando todo mundo. Então, ele perturbava a menina. Tá. Quando Jesus cura ela, eu acredito que cura ele também. Eu acho que a extensão da mão de Deus e da mão de Jesus é inatingível para a nossa capacidade de pensar. Desde que existe uma resignação e existe uma entrega total, sem questionar, uma convicção plena de que Deus e Jesus pode tudo, porque Deus é o criador de tudo e Jesus é Jesus, entendeu? Se a gente tiver esta convicção,
Essa convicção é que eu chamo de fé. Eu particularmente, não vejo fé como aquela coisa bonita, melosa. Ah, eu acredito, meu amor. Eu não vejo nada disso. Eu vejo assim: ó, Deus, é o seguinte, eu vou pular do penhasco, eu tenho certeza que você vai pôr a mão e não vai deixar eu cair. Tá bom? Tá. É assim. Assim que eu vejo Deus. Eu vejo Deus como uma coisa muito racional. Ele é meu criador, eu sou uma criatura dele e eu estou submetida à vontade dele. Ponto. Se ele achar que ele tem que me curar, ele vai me curar. Se ele, como disse muito bem dito o Henrique, se ele achar e falar assim, não, você vai ter que ficar mais um pouquinho aí, porque você ainda não está boazinha, você ainda tem que aprender mais coisas, pode ser que ele até me cure por isso, não por benevolência nem por mérito, mas para aprendizado. A gente não tem capacidade para saber o que é. Então, a única coisa que nos cabe, eu acho, eu vejo assim, é resignação e convicção. Se a gente Obrigado. tiver resignação e convicção, eu acho que a vida flui melhor. Desculpa, falei demais. Obrigado, Obrigada. Silvana. Antes de passar aqui para o Bauman, tem algumas Eu coisas que também quero falar. eu queria comentar com. Sim, já vou passar para você. Algumas coisas que eu queria comentar, né? O processo de cura que nós estamos estudando aqui envolve um processo de fé, né? Eu acho que nós temos diferentes visões sobre o significado de fé, mas eu não acho que seja resignação, porque a resignação é aquilo lá, eu não tenho mais, só tenho essa escolha, eu não tenho nenhuma outra, eu não posso fazer mais nada, eu tenho que aceitar isso e ponto, acabou. Então, não é assim, eu vejo a fé como um processo que nos leva a aceitar a paternidade do Pai e a irmandade dos homens, e que nós colocamos a lei divina, a vontade de Deus, acima de todas as vontades, inclusive da nossa. É E isso que isso eu chamo de coloca, resignação. mas isso não é resignação, essa é uma escolha lúcida de fazer a vontade do Pai. Então, isso que, de repente, nós estamos falando a mesma coisa, Tá mas bom. não é. Aí a outra coisa é assim, olha, nesse processo de fé, essa menina foi curada porque ela pediu para ser curada. Ela tinha fé. Esse ser intermediário que está sendo chamado de diabo, sei lá o que estava, o demônio que estava possuindo essa Espírito. moça, esse era um ser intermediário rebelde. Jesus ofereceu perdão para todos os rebeldes. Quem quis ser perdoado foi. Então, assim, não é certo a gente achar que, ao mesmo tempo que curou a menina ali, esse ser rebelde seria curado. É preciso que esse ser rebelde também manifestasse uma vontade de fé, manifestasse uma fé em Jesus e dissesse: eu quero ser curado, não quero mais ser essa pessoa má que eu sou. Então, é só essa observação que eu queria fazer. Mas muito obrigado, você levantou pontos muito bons, Silvana. O Bauman, não, a Bauman não, vou dar primeiro aqui para. Você está sem. Angélica. Angélica, desculpa. Bom, Diga lá. eu vou responder a pergunta querido, do meu querido filho. Todo mundo já sabe quem é meu filho. É o seguinte, eu acredito muito na força do pensamento, né? Na mente, muito. Então, ela é que vai sempre nos direcionar para a nossa evolução, tanto material como espiritual. Então, a mente é poderosa. Agora, quando eu foco naquilo que eu quero, sem conflito nenhum, então eu coloco a minha energia total ali. Eu quero determinada coisa, eu quero determinada cura. Então, não é só em matéria de cura, qualquer coisa.
Então, eu não posso dividir essa energia. Será que eu vou conseguir? Será que Jesus vai me atender? Será que ele vai mesmo curar minha filha? Então, ela não dividiu a energia dela. Ela acreditou que Jesus ia atendê-la e que ia curar a filha dela. E, claro, que a fé dela foi tão grande, tão direta, que ela recebeu por merecimento. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem atingir a sua fé. Eu acredito muito no merecimento, muito. Então, eu acho assim, que às vezes aquela fé não pode ser atendida naquele momento. A pessoa ainda tem que caminhar mais um pouco para ter merecimento. E, assim, o que também me encanta em Jesus é a descrição dele, né? Sempre que ele faz uma cura, ele pede para não comentar, não falar. Então, Jesus, acho que nem, imagina, não tinha ego, né? E, assim, eu, como uma mulher síria, não sei se a maioria sabe, eu nasci na Síria. Que legal. Então, o papai, quando alguém me pergunta se eu sou síria, o papai fala, não, você não é síria, porque meu pai é armênio, o que vale é a tradição, e a minha mãe é libanesa. Aí eu falo assim, papai, eu posso falar que eu sou de tradição armênia, de pátria síria, mas de coração brasileira. Eu cheguei com 3 anos de idade, fui naturalizada e amo esse país, só não amo a política do país, né? Então, assim, eu como mulher síria, naturalizada brasileira de coração, e não poderia de dar minha joinha aqui, né? E, então é isso. Eu acho que muitas vezes a gente não é atendido na nossa fé, porque não, naquele momento realmente ainda não chegou a hora. Ou, como muitos disseram, às vezes a pessoa está para partir, já tem idade, por que que a família tem que ficar segurando, né? Se já chegou a horinha da pessoa idosa sair desse plano, então eu acho que a gente tem que saber usar bem a fé. E no momento que a gente não consegue que a fé seja atendida, a gente procurar, assim, fazer uma meditaçãozinha e a gente vai descobrir o porquê. Então, é isso. Só isso. Obrigado, Angeli. Diga lá, o Bauman. Estava querendo ressaltar que eu considero reforçar essa, ele fazendo referência à mulher, que grande é a tua fé. Tão grande que não consigo impedir o que desejo. Então, a fé, ela, para qualquer propósito, ela tendo uma motivação honesta, sincera, então ela será certamente atendida, né? Ela não é contra a vontade do pai, e o filho está ali de uma forma muito sincera, expressando essa convicção de que aquilo que ele está desejando vai ser atendido. Mas é bom fazer uma referência, e eu procuro fazer sempre isso, que é tomar a parte interior, quer dizer, pegar o elemento externo, a cura da filha, né, e colocar que nós temos uma filha. Que a filha é a nossa alma material. E uma passagem do Paul Brandon, ele fala de uma forma muito interessante, muito simples, para mostrar quem é essa filha que precisa ser curada, né? E só com a fé a gente vai conseguir. Pelo esforço nosso, pessoal, ninguém nunca conseguiria. Paul Brandon diz uma coisa interessante: todos vocês são vítimas de uma máquina que está produzindo pensamentos.
E depois ele diz assim: e vocês perderam o controle dessa máquina. Então, na verdade, nós temos uma filha que também está possuída, né, de ideias falsas, como citou aí a nossa irmã Silvana, cheia de medo, né, de temores, de cobiças que não tem sentido, são completamente materiais, de objetivos que são passageiros. Então, toda essa realidade, a gente tem que tomar consciência e superar essa realidade e passar as nossas referências para a ambiência eterna. Então, para fazer isso, nós precisamos de uma fé inexorável, senão ninguém vai conseguir. Nós vamos ter que ter a fé da Norana. Se não tiver a fé da Norana, ninguém vai conseguir essas conquistas de uma aventura tão grandiosa. E, afinal de contas, é a proposta do livro Durante, que é a proposta da religião de Jesus. Então, é isso aí, meus irmãos. Eu queria dizer obrigado. Obrigado, Palma. Franklin, o seu microfone, Franklin, está fechado. Alô, Franklin. Não sei se você está me ouvindo, mas o seu microfone está fechado. Nós não estamos te ouvindo. Ó, Eu queria complementar só uma coisinha, posso? pode, claro. Ah, a gente tem que perceber que fé não é só no plano espiritual, não. Alô? Um Não bandido, sei se me estão escutando agora. Me Um desculpe, minutinho, eu estava Celso. aqui com um alto-falante ligado aqui com o depois eu celular falo. e, e aí silenciou e depois me embrulhei aqui todinho. Mas então, eu queria acrescentar só algumas coisinhas sobre esta questão da fé. Realmente, eu me pergunto se eu tenho fé. E não tenho saída, é que eu tenho que ter fé. Não consigo viver sem fé. É impossível viver sem fé quando você tem convicção. Não? Por exemplo, esta mulher, Norana, não? Ela tinha convicção de que realmente Jesus era verdadeiro. Não? Ela percebia, se apesar de não conhecê-lo, que ele não era mentiroso. Era uma verdade. Claro, ele tinha já uma certa popularidade e ela ficou convencida que ele era um homem verdadeiro, era um curador. E essa convicção é que provocou a fé nela. Então, eu acho que eu tenho fé porque não posso sair da convicção, por exemplo, de que existe um Deus. Essa é uma convicção que determina a fé de qualquer ser humano. Enquanto maior convicção eu tenho que Deus é a verdade, então tenho mais fé. Essa é a fé agodonteira. A fé agodonteira acho que tem que ter convicção. Se eu tenho convicção em Jesus, que Jesus viveu realmente, verdadeiramente, e depois eu estudo e compreendo a vida dele, e as palavras dele, o evangelho dele, então a fé é indiscutível, não tem como sair da fé. Ou tenho fé, ou então o que eu vou fazer? Diante de qualquer situação não me sobra nada. A quem que vou apelar? A não ser a minha convicção de que realmente Deus é a verdade, Jesus existiu, Jesus existe, Jesus ressuscitou. Então, esta convicção é que me dá fé. Por exemplo, aqui também, ele falou, e inclusive Jesus foi mais ou menos, profetizou de certa maneira uma situação que me veio agora, vendo aqui este encontro, quando a mulher, Jesus diz que a fé, não, essa fé dos gentios,
poderia superar a fé dos judeus, e superou mesmo. É evidente que superou. Esta fé dos gentios, por exemplo, gentios brasileiros, vamos considerar o Brasil, que está mais próximo, que eu conheço bastante, a gente brasileira, americana, mais conheço a brasileira, em relação à crença em Jesus. Então, às vezes, a fé é uma crença. Às vezes é uma crença, mas se conhece Jesus, ouviu falar de Jesus, e só isto. E quando está em um momento difícil, a pessoa solicita sair de um sofrimento. Então, a coisa fica só na superfície, é uma fé superficial, é uma crença, mas quando você tem a convicção, por isso que o livro do Dante chama muita atenção, o mais importante que um ser humano atualmente pode fazer é estudar a vida de Jesus, não? Isso é indispensável atualmente para quem realmente se preocupa com a espiritualidade. E quando Jesus fala que os filhos de Abraão, os judeus, podem perder essa oportunidade de manifestar o reino do céu aqui na terra, e que os gentios serão capazes de o manifestar. Eu acredito que os gentios, principalmente aqui, é um bom núcleo de gentios brasileiros, não? Aqui na América Latina, também nos Estados Unidos, na Europa um pouco menos, porque lá está prevalecendo o agnosticismo ou o ateísmo. Mas este reino do céu está em nós. E os gentios parece que estão mais próximos, porque eles querem, são idealistas, querem a felicidade verdadeira, querem Deus. Eles vão atrás, às vezes, de apóstolos aí, falsos apóstolos, às vezes padres e pastores, mas tem uma fé. Então, esta fé deve ser a mais aberta, mais conscientizada só, para que o povo brasileiro realmente não tenha mais receio, apesar que isto é muito polêmico quando eu falo estas coisas. Vamos a cristalizar nossa fé, vamos a realizar nossa fé, vamos provar nossa fé de que Jesus é nosso Salvador. E vamos testemunhar esta nossa fé mediante o voto em branco da paz, para eleger Jesus presidente do Brasil e das Nações Unidas durante a Pachamama-Gaia. Isto é palhaçada. Isso é imbecilidade. Não, senhores, porque nós se eu estamos entrando posso num ficar terreno. na frente de Jesus e dizer, Jesus, eu quero você de presidente. Você Desculpa, falou que não interessa a política, mas você foi o maior político de todos os tempos. O político é querer o bem do povo. E Jesus foi isto. Desculpa, Franklin. Nós não queremos entrar em questões políticas aqui. E essa ideia de que nós queremos Jesus para nosso presidente, isso é um sonho, um devaneio. É que é evidente que Jesus não vai ser presidente nem do Brasil, nem de país nenhum. Jesus é o nosso Micael, soberano do reino do universo local de Nébadon. Não sei Então, se ficou mudo. ficou mudo porque eu deixei mudo. Você começou a falar um monte de coisa que não tinha nada a ver. Desculpa, Frank. Então, eu acho que tem coisas aqui que a gente não. Nós temos que nos restringir àquilo The que é. Bluetooth device is ready. Então, por favor. The Bluetooth device is ready to pair. Muito Voltou obrigado. agora a voz? Voltou. Então me desculpe, não, por essa atrapalhação aqui. Mas era isso, só muito obrigado. Muito obrigado, Frank. Muito bem, pessoal. Alguma outra observação sobre esse tema? Ou alguém quer fazer algum comentário adicional? Então, Henrique,
Eu queria só Ah, complementar, que eu não complementei a minha ideia. ah, A fé, como eu acredito muito na força do pensamento, né? Então, a fé, por exemplo, até um bandido que resolve fazer um assalto, que resolve roubar um carro, se ele for com aquela fé de que ele vai conseguir fazer aquilo, ele consegue. Claro que, aí vocês vão falar assim, mas você não falou sobre merecimento? Mas ele não merece, o carro não é dele. Só que tudo que fizermos para o lado do mal, lá na frente, a gente vai pagar de algum preço, né? Então vai ter um preço. Ou ele vai preso, ele não vai curtir o carro, alguma coisa vai acontecer para ele. Então, a fé realmente, ela depende muito do nosso merecimento, mas sempre para o bem. Então, a gente consegue porque a gente realmente merece. Então, eu queria só dar esse complemento, porque a impressão que dá que quando a gente fala sobre fé, que é só quem vive no plano da espiritualidade, só quem é do bem. Mas não. A fé ela também age para o lado do mal. Só que é como eu falei, quando é do bem, fica para o bem. Mas quando é do mal, de alguma forma, lá na frente ele vai pagar. Então, só isso. muito obrigado, Angélia. Eu respeito o seu ponto de vista, mas acho que fé só tem um tipo de fé. Ah, As é? pessoas podem ter determinação, vontade, profissionalismo, desejo de fazer as coisas acontecerem, mas fé não é um processo mental, não é uma questão de inteligência, não é uma questão de determinação de fazer algo, não é um factoide. A fé é um produto da nossa experiência, de nossa relação com o nosso Pai. Então, Evolucionário. apenas e exclusivamente através do nosso relacionamento com o nosso Pai é que nós podemos desenvolver essa fé. Então, não é um processo mental, não é um processo de inteligência, não é um processo de vontade, não é uma crença. Eu posso, por exemplo, acreditar que Santo Pepino é um santo que faz um monte de milagre. E todo dia rezar para Santo Pepino, dizendo que ele tem que curar qualquer uma coisa assim. Então, isso é crença, não é fé. Eu acredito que existe esse Santo Pepino e que ele vai curar. A fé, ela tem um vínculo exclusivo com Deus. Não tem vínculo com mais ninguém. É nós e Deus. E é essa fé justamente a que nos dá uma perspectiva, uma visão de eternidade, de bondade, beleza e verdade. Então, assim, a fé é aquilo que é capaz de mudar a nossa vida. Se eu tiver uma crença muito grande em Santo Pepino, a minha vida não vai mudar por conta disso. Eu vou continuar fazendo as mesmas trapalhadas, as mesmas coisas erradas que eu faço. Por quê? Porque não é Santo Pepino que está me dirigindo. Se eu tiver uma fé muito grande em Deus, essa fé é resultado de um relacionamento, de um amor profundo entre eu e o meu Pai, eu e o nosso Pai. Eu sinto a presença dele em mim, tenho um amor tão grande por ele, que eu me sinto incapaz de traí-lo. E é por isso que eu quero sempre fazer a vontade dele. E é isso que garante que eu trilhe um caminho de retidão, que não me permita aceitar propina para desviar dos meus objetivos. Não me permita me deixar levar pela glória. Não me permita deixar levar por riquezas e coisas materiais. Então, o foco da nossa existência passa a ser alcançar o nosso Pai, fazer a vontade dele.
E isso sim muda a nossa vida, para sempre. Quem experimenta essa fé e vivenciar isso dessa forma, nunca mais vai ficar dependente de dinheiro, de ciúme, de seja lá o que for. Nunca mais essa pessoa vai ter medo de nada, nunca mais essa pessoa vai perder de vista que o destino dela é o nosso Pai e que é o caminho dela, é o caminho da eternidade. Então, não importa o que aconteça aqui neste mundo, essa pessoa que tem essa fé aceita isso como uma situação transitória. E é isso que vai mudar a nossa vida. A partir do momento que nós tivermos o desprendimento de entender que a nossa vida aqui é uma passagem, é uma coisa transitória, é um andaime, e que o nosso destino é o paraíso junto do nosso Pai, nunca mais nós vamos nos permitir fazer coisas erradas. Nós vamos amar os nossos irmãos, porque nós entendemos que todos eles são filhos do mesmo Pai, filhos espirituais. Então, acho que é esse amor que nos abre a porta para um entendimento e uma compreensão melhor dos nossos irmãos, que faz com que a gente se apaixone por eles como Jesus se apaixonou pelos homens. Jesus se apaixonou pelos homens porque ele não tinha restrições de conversar com quem quer que fosse, de conhecer a vida de cada pessoa, de entender como ela pensava, de entender como ela trabalhava, como ela sustentava a família dela, que problemas ela tinha, quais eram as dificuldades dela. Então, a gente só conhece verdadeiramente uma pessoa quando a gente tem essa abertura. É por isso que Jesus falou: não basta que vocês se amem uns aos outros como a vocês mesmos. É preciso que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês, com amor de pai, com amor de criador. Então, é claro, nós não somos pai dos nossos irmãos, mas esse sentimento de paternidade é o que permite uma abertura na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, para ter compaixão, piedade, amor pelos nossos irmãos. E não fazer um julgamento precipitado. Isso é que nos permite aceitar os erros que os nossos irmãos cometem, para que eles possam, então, em algum momento, atingir um nível de maturidade onde eles não cometam mais aqueles erros. Muitas vezes, eu já falei aqui, a maioria de nós, pelo menos, tem tanta paciência com o bebezinho. Por que que a gente não tem uma paciência dessa com a pessoa que está no nosso lado, às vezes mais velha ou mais nova, não importa? A idade, o corpo físico, não reflete a sabedoria, o entendimento, o conhecimento de uma pessoa. Então, nós podemos estar trabalhando com uma pessoa muito velha, de idade avançada, mas que tem ideias arraigadíssimas, não evoluiu nada na vida, continua tendo noções completamente equivocadas daquilo que deveria estar fazendo na vida para alcançar a Deus. Então, para essas pessoas, nós temos que ter o amor, a paciência de tentar encará-las como se elas fossem bebês espirituais, precisando da nossa aceitação, da nossa ajuda, para a gente chegar lá. Nós não podemos levar essas coisas para o lado pessoal, que é justamente o que aconteceu com os apóstolos aqui. Eles levaram para o lado pessoal. Não, porque você é um gentil, é um cão, né? Então, que empatia, que compaixão esses apóstolos demonstraram com essa senhora. Então, assim, isso não nos leva a uma situação de permissividade e de aceitação de tudo o que nos é imposto, o que passa na nossa vida. Mas nos leva a essa fé, a esse amor no nosso Pai, que pode, sim, nos dar tolerância, compaixão,
paciência para lidar com as pessoas. E não é fácil. Então, a gente tem muito que aprender, todos nós, eu não escapo dessa situação, mas a fé é isso, tem um documento do livro de Urântia que fala da verdadeira religião e que descreve, que não é esse que nós estamos lendo sobre Jesus, que descreve claramente o que é a fé. E tem um segundo documento, além desse que nós estamos lendo, que é o 196, que fala da fé de Jesus. Então, a gente estudando esses documentos tem uma compreensão melhor do que vem a ser essa fé, né? Então, eu sei que nós temos, todos nós, o desejo de alcançar o nosso Pai, por isso que nós estamos aqui. Mas a gente tem que, para chegar no nosso Pai, nós temos que vivê-lo no nosso coração. Quando eu falo viver a Deus no coração, é perceber o nosso Pai, sentir a presença dele dentro de nós. Não é um processo emocional. É você se sentir amparado e protegido, como um bebê, um filhinho, se sente protegido quando dá a mãe para o seu pai terreno, e que confia plenamente nesse pai. Então, é essa relação com o nosso pai, de amor com ele, que faz com que a gente consiga enxergar o seu reino, que faz com que a gente consiga enxergar o nosso futuro de eternidade, que faz com que a gente consiga visualizar essa cosmologia toda que o Pai criou para nós, que inclui a cada um de nós, né? Então, essa experiência, repito, não é um sentimento, não é uma emoção. A gente se emociona muito fácil. Eu sou um chorão. Quando eu vejo algum filme qualquer, às vezes um seriado bobo qualquer, tem alguma coisa que me toca, eu choro, né? Então, assim, é muito fácil a gente se deixar levar pelas emoções e se deixar tocar. Mas a fé, ela é uma coisa consciente. Tem uma determinação, uma clareza dentro de nós, que é esse relacionamento com o nosso Pai. Várias vezes eu falei para o cientista, Big Bang é o criador do universo. Para muitos, Deus é o criador, já é um grande passo. Para outros, existe uma aceitação da ideia de que Deus é nosso Pai. Mas muito poucos têm verdadeiramente o sentimento desse amor de pai e filho que nós devemos ter com o nosso Pai. Eu seria incapaz de trair o amor do meu pai terreno. Eu gostaria de ter com relação ao nosso Pai Celestial muito mais do que isso. Muito mais do que essa confiança, muito mais do que esse relacionamento e essa experiência. Então, isso é uma vivência do dia a dia, que não tem não tem estudo nenhum que possa nos fazer levar a isso. A mente, os estudos podem ajudar a gente a desenvolver ideias, processos que, vivenciados experiencialmente, vão nos aproximar do nosso Pai. Mas para ser pai de alguém, não é preciso ser pai biológico. Quantos filhos adotivos existem que são verdadeiramente amados pelos seus pais como se eles fossem únicos? Quantos filhos cada um de nós temos? Qual desses filhos você ama mais? Então, eu não consigo dizer que eu tenho 5 filhos, eu não consigo dizer eu amo mais este do que aquele. Para mim, eu amo a todos eles igualmente, e eu daria minha vida por cada um deles.
Então, eu acho que é isso que o meu Pai Celestial também faria por mim, dar a vida dele por mim, se eu precisasse. Então, esse é um ponto importantíssimo para a gente ter sempre em conta. A nossa fé, ela não é uma coisa mental, ela é um processo experiencial. Que experiência? A experiência de viver diariamente o amor de pai e filho. É assim que a gente adota um filho, seja ele biológico ou não, e é assim que a gente passa a sentir esse filho com um amor crescente cada vez maior. O inverso também é verdadeiro. Então, eu acho que essa ideia de fé é bastante importante. Nós questionarmos no nosso coração é justamente esse relacionamento com o nosso Pai. Então, quando eu falo de sentir a Deus no coração, que às vezes algumas pessoas falam, mas todo mundo que tem uma religião tem Deus no coração. Até a página 5. Eu posso ser católico, protestante, evangélico, judeu, seja lá o que for, e achar porque eu sigo uma religião dessas, eu tenho a Deus no meu coração. Quem tem a Deus no seu coração ama os seus semelhantes, ama seus irmãos. É incapaz de fazer o mal, é incapaz de lutar contra seus irmãos, é incapaz de desejar derrubá-los. Muito pelo contrário, esse amor nos leva a um serviço de dedicação, de vontade de fazer com que todos à nossa volta se sintam bem e sejam acolhidos nesse amor do nosso Pai, né? Eu acho que essa questão não é uma questão que nós vamos descobrir estudando o livro de Durante. Ele pode até ajudar, porque ele dá grandes dicas. Mas o livro de Urante, os reveladores, eles repetem em cada página. O nosso processo é um processo experiencial de viver dia a dia, desejando fazer a vontade do nosso Pai. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender qual é que é essa vontade. Por isso que na questão da fé, do milagre, eu comentei ali atrás que o fato de uma pessoa não ser curada, quando ela tem muita fé, não quer dizer que ela não tenha fé e que não esteja nos braços do nosso Pai. Vamos dizer que a gente tivesse uma situação de um sujeito que viveu uma vida desregrada, bebia muito, se envolveu em um monte de processos não muito espirituais, coisas que não deveria se envolver, etc. E aí, num dado momento, sei lá pelos 60 anos, essa pessoa resolveu, ou ela encontrou a Deus. Encontrou a Deus e passou a viver uma experiência com Deus inigualável. De fato, essa pessoa pode ter fé em Deus e amar a Deus acima de muita gente que viveu uma vida de retidão. E vamos dizer, então, que essa pessoa, que agora é uma pessoa de grande fé, que encontrou a Deus, tivesse desenvolvido cirrose. Essa pessoa poderia pedir para o pai: olha, você pode me curar, porque eu tenho fé que você pode fazer isso. Mas vocês acham que Deus iria curar a cirrose dessa pessoa? Isso é um evento natural, uma consequência natural dos erros que a pessoa cometeu. Essa pessoa violou as leis divinas. Ela tem um preço para pagar por isso. Eu não estou dizendo que está sendo castigado por Deus, porque, na verdade, a cirrose, nesse caso, é uma consequência dos atos da livre escolha desse indivíduo. Não foi Deus que deu cirrose para ele. Aliás, um indivíduo nessa circunstância provavelmente não diria: me cura, porque eu tenho fé que você vai curar.
Um indivíduo nessas circunstâncias, com essa fé, diria: meu Pai, faça-se em mim a tua vontade. Eu vou aceitar ela, seja qual for, porque eu sei que você sabe melhor que ninguém o que é bom para mim. Então, pronto. E essa é a fé que o indivíduo demonstraria com relação ao Pai. Pode até ser que o Pai, então, por vontade, diga: não, eu vou te curar. Pronto, curou. Nós vivemos as nossas vidas diariamente e nós não nos damos conta da quantidade de milagres que envolve cada um de nós todos os dias. Se a gente parar para fazer uma retrospectiva da nossa vida, dos pontos importantes, tudo, a gente vai ver que em muitas situações aconteceram coisas simplesmente inexplicáveis, e que nos tiraram de uma roubada ou nos deram uma oportunidade de acertar nossos erros que nós não esperávamos ter. Então, esses milagres que a gente não percebe, eles são ali o tempo todo para nos despertar, para nos acordar. Nós vamos chegar nisso daqui a pouco, quando a gente estuda as orações, as preces, Jesus fala que todo pedido que é feito por um filho que tem fé no seu pai e que faz um pedido espiritual, consciente, e que não é reflexo de um egoísmo, de uma coisa pessoal, esse pedido vai ser atendido. A gente pode ter certeza absoluta que ele vai ser atendido. Se não for nesta vida, vai ser na moroncial. Se não for na moroncial, vai ser espiritual. E os reveladores falam justamente disso. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, nós temos que ter a visão e a ideia dessa experiência com o nosso Pai, de compreender que ele tem uma sabedoria melhor que a nossa. E muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo para ele não é o que é bom para nos levar até ele. Então, essas coisas ele não vai nos dar, mas ele vai dar outras que vai fazer com que a gente chegue até ele, né? É, esse tema, desculpem, né, eu fico aqui empolgado, mas eu acho que é importante esse relacionamento nosso com o nosso Pai nesses diferentes níveis, né? Quando a gente reconhece que tem um Criador, já é um grande passo. Quando a gente reconhece que esse Criador, eu aceito que chamá-lo de meu Pai, é um grande passo. Mas o passo grande, mesmo, de verdade, de chegar a mudar a nossa vida, é nós percebermos esse Pai como nosso Pai. Temos um relacionamento íntimo com Ele, amoroso com Ele, de perceber e desejar fazer sempre a vontade dEle. Então, essa eu acho que é o caminho para a gente alcançar o nosso desenvolvimento. E atenção, quando a gente fala assim, a gente pode estar achando que quem não alcançou esse nível de fé ainda, não vai ser salvo, não vai ser ressuscitado. Isso não é verdade. A misericórdia do nosso Pai, ela é infinita e ela é dosada para cada um de nós, segundo a forma como nós estamos sendo talhados. Então, o Pai não cobra de mim a mesma coisa que cobra do Flávio, que cobra da Egli, que cobra do Antônio Carlos. Ele cobra de cada um de nós uma responsabilidade e uma seriedade diferente, proporcional ao nosso amor, proporcional à nossa fé com Ele. Então, vocês todos sabem que a condição para a gente alcançar
o nível espiritual, de alcançar de fato a eternidade, é alcançar a fusão com o nosso ajustador. Essa fusão com o nosso ajustador é a cereja do bolo. Mas nós não precisamos, se a gente puder, sim, mas nós não precisamos alcançar essa fusão aqui e agora. O simples fato da gente desejar buscar ao nosso Pai nos dá uma extensão do período de provas, onde nós vamos ter inúmeras, milhões de oportunidades para fazer as escolhas e alcançar esse estágio de desenvolvimento que a gente espiritual, que vai fazer com que vai permitir que nós possamos nos fusionar com o nosso ajustador. Então, sim, a ressurreição é uma condição sine qua non para que a nossa vida possa continuar existindo. E esse desenvolvimento espiritual no nível que nós estamos envolve aqueles 7 círculos psíquicos que tantas vezes nós discutimos. A gente começa no mais externo, o mais afastado, o mais distante de Deus, que é o 7º, e vai avançando para o 6º, 5º, 4º, 3º, 2º, até chegar no 1º. Quando chega no 1º, nós estamos quase prontos para alcançar a fusão. Então, só quem chega no 1º vai ressuscitar? Não. Os reveladores nos falam que seres que estão no nível 7, no estágio 7 de desenvolvimento espiritual, que é o mais afastado de todos, se eles desejam alcançar o Pai, eles vão ser ressuscitados. Eles vão ter uma extensão do período de prova deles. Então, para que serve, então, essa fé e essa aproximação com o nosso Pai enquanto nós estamos aqui no mundo? Ela serve para muitas coisas. Alguém pode dizer, não, eu vou pegar um atalho aqui para chegar nas morôncias, vou alcançar uma fusão rapidinho e logo, logo eu virei um ser espiritual. Sim, nós poderíamos argumentar isso. Mas muito mais importante que isso já é suficientemente importante, é a oportunidade que nós temos de contribuir para o desenvolvimento do Supremo. É a oportunidade que nós temos de acolher os nossos irmãos e fazer com que eles possam encontrar o nosso Pai, assim como nós encontramos. Então, só consegue fazer isso quem tem essa fé no Pai e quem já avançou para dentro do 3º círculo, no 2º e no 1º. Se a pessoa não tem essa fé, não tem esse desenvolvimento espiritual, ela pode até se empenhar a fazer uma certa força, fazer um esforço dedicado a fazer o bem, a servir os nossos irmãos. Mas isso aí só é verdadeiro e só vai produzir os frutos do Espírito se a gente verdadeiramente tiver a Deus no nosso coração, com esse relacionamento de pai e filho, e nós percebemos o seu amor e aceitarmos que todos os outros são nossos irmãos. Não é um trabalho simples. E o Pai, Deus, não está pedindo que nós façamos isso agora, neste momento aqui. Ele está pedindo que nós pensemos nisso e desejemos alcançar isso. Essa deve ser a nossa meta. Essa deve ser a nossa busca. Esse deve ser o nosso desejo. Desculpe, pessoal, eu me alonguei muito aqui, mas eu achei importante falar dessa questão da fé, porque a gente sempre faz bastante confusão com essa questão da fé. Então, eu não sei se deu para todo mundo entender, mas eu recomendaria que fosse lido o documento lá 101 ou 118, não me lembro agora, acho que é 101, que fala da verdadeira religião e que define claramente o significado de fé. E também leia o documento 196,
que fala da fé de Jesus. Né? Então, vale a É o pena. 101 mesmo. O 101, né? Eu sei disso porque eu fiz uma palestra sobre isso, acho que na Escola Urante. E eu me lembro que eu dediquei quase um mês inteiro de estudo, trabalhei muito em cima desse tema para montar essa aula, essa palestra que foi feita lá na Escola Urante. E está lá, não me lembro em que módulo é, mas quem entrar na Escola Urante e procurar a verdadeira religião, vai encontrar essa palestra. Acho que esse era o tema. A Depois eu até. verdadeira natureza da religião. Isso. Então, isso. Muito bem. Algum outro comentário, pessoal? Alguma coisa adicional? Obrigado, Sabine e Suzana, pela presença. Eu peço desculpas, porque às vezes não, frequentemente esquecemos de mandar um e-mail para vocês. É que a gente já está tão viciado nessa questão do WhatsApp que a gente esquece que tem algumas pessoas queridas como vocês que nem sempre, aliás, não participam de WhatsApp. Então, eu peço desculpa, vou prometer aqui que vamos manter vocês informados via e-mail daquilo que a gente está fazendo. E muito obrigado por terem vindo. Outros comentários, não? Acho que eu cansei todo mundo aqui, né? Então, a gente ainda tem mais um tempinho. Vamos aproveitar para ler um trechinho do item 2 desse documento. Né? Precisamos de ajuda aqui, e o tema é Ensinando em Sidom. Né? Quem pode nos ajudar aqui com a leitura? Posso continuar, Henrique? Pode, claro. Ah, não, a Sueli se prontificou. Não, era só porque não tinha candidato. Pode continuar você. Ao entrar em Sidom, Jesus e os seus colaboradores passaram por uma ponte, a primeira que muitos deles viam. Quando passavam sobre essa ponte, Jesus, entre outra coisa, disse: Este mundo é apenas uma ponte, passai por ele, mas não deveis pensar em construir nele um local de residência. Desculpa, vou te Quando interromper aqui. Acabamos de falar disso agora, né? Este mundo é passageiro, é uma ponte. Está aqui Jesus enfatizando essa questão aqui. Né? Pode continuar, Silvana, desculpe. Imagina. Quando os 24 começaram seus trabalhos em Sidom, Jesus foi instalar-se numa casa ao norte da cidade, a casa de Justa e da sua mãe, Berenice. A cada manhã, Jesus dava ensinamentos aos 24, na casa de Justa, e eles espalhavam-se por toda a Sidom para ensinar e pregar durante as tardes e as noites. Os apóstolos e os evangelistas ficaram bastante animados pelo modo como os gentios de Sidom recebiam a mensagem deles. E durante a sua curta estada ali, muitos foram acrescidos ao reino. Esse período de cerca de 6 semanas na Fenícia foi um tempo muito frutífero para o trabalho de conquistarem almas. No entanto, os escritores judeus que mais tarde redigiram os evangelhos habituaram-se a passar por cima e desconsiderar o registro dessa calorosa recepção aos ensinamentos de Jesus, da parte desses gentios. No exato momento em que uma grande parcela do seu próprio povo encontrava-se mobilizada contra ele. Obrigado, muitos... Silvana. Tá. Vamos parar aqui. Eu queria chamar a atenção aqui nesse documento aqui para esse último parágrafo que nós acabamos de ler, né? Os apóstolos e os evangelistas ficaram bastante animados, blá, blá, blá. Esse período de 6 semanas na Fenícia foi um tempo muito frutífero para o trabalho de conquistar almas. É disso que nós estamos falando aqui agora há pouco.
desse desenvolvimento espiritual dentro de cada um de nós, capaz de produzir os frutos do Espírito. Então, nós vamos dizer, não, então, com 2 horas de conversa, os apóstolos converteram almas imperfeitas em almas perfeitas, já prontas para Não. ascenderem aos céus? É claro que não, né? Então, mas chamar a atenção dessas pessoas de uma forma que elas se interessassem por alcançar Deus, elas se interessassem por buscar a Deus. E esse é aquele trabalho que nós estamos falando. Então, o objetivo de ter esse desenvolvimento, essa fé que nós estamos falando, não é só para o nosso próprio benefício, é a nossa contribuição com o Supremo, com os nossos irmãos. É o desejo de alcançar, de ser uma luz, de ser um referencial para que esses irmãos possam se interessar por alcançar o nosso Pai. Diga, Hélio. Então, esse texto, o 3, pode pôr na tela, por favor? Claro. Está lá. A partir do que você acabou de falar, eu vou ler a primeira frase. Os apóstolos e os evangelistas ficaram bastante animados pelo modo como os gentios de Sidom recebiam a mensagem deles. Eu vou ver o último parágrafo. No exato momento em que uma grande parcela do seu próprio povo encontrava-se mobilizada contra ele. Então, vale a pena resgatar as aulas anteriores, se não foi anterior, foi uma antes dela, que Jesus saiu corrido, fugido, perseguido pelos líderes da igreja hebraica que queriam aprisioná-lo. Então, a bem da verdade, eles estavam fugindo. Nesse tópico mesmo, tópico 2, na sequência, a gente vai entender melhor. Então, muita gente... não vou antecipar, vamos ficar só onde está aqui. Mas eu queria destacar desde já, e quando for lido eu volto, que eles estavam recuperando a confiança, ou a autoconfiança, a autoestima e até a coragem que perderam lá na terra deles. Encerro. Muito obrigado, Hélio. Muito bem levantado o ponto aí. Algum outro comentário? Ou diga, Roberto. Olha, eu creio que a receptividade dos gentios e a resistência dos judeus tem a ver com a religião do espírito e a religião da mente. Jesus algumas vezes disse que o povo dele estava escravizado pelas tradições. E é revelado no documento anterior que a gente leu que as crenças podem deixar a gente numa situação cômoda de aceitação intelectual do ensinamento, que eu acho que era o que os judeus tinham. Já estava tudo pronto para eles. Era só seguir aquelas leis que eles estavam salvos. E Jesus, ele apresentava algo que tirava eles do conforto. É por isso, o que o senhor falou, Henrique, o que você falou da gente ser como criancinha, Obrigado. Isso. a criança, ela não tem essas complicações intelectuais muito pesando. Ela está na confiança, ela está na fé no pai e na mãe. E essa leveza desse estado puro da criança permite uma receptividade ao espírito muito mais fluida na nossa mente. Se a nossa mente está com muitos conceitos intelectuais,
está com uma moldura muito engessada de quem seja Deus, o que é a salvação, a dinâmica do espírito, a, a leveza do vento do espírito não move, está tudo meio Se mexe. engessado. É isso que eu creio, que é a resistência. É porque Jesus foi tão perseguido pelo próprio povo dele, porque era uma religião da mente, era uma religião que já estava tudo pronto, era uma receita de bolo. E se você passou, sei lá, 50 anos da sua vida acostumado que para você ser salvo tem que fazer isso, isso e isso, e você fez tudo aquilo, chega alguém dizendo, não, é muito mais simples e tal, você, puxa, mas eu já estava com tudo pronto, passei minha vida inteira fazendo essas prescrições do meu povo judeu, e agora vai ter que mudar tudo. Então cria uma resistência. É isso que isso significa uma estratégia também para a gente do movimento de Urântia. Eu acho que a gente consegue, se a gente for chegar melhor nos jovens, nas pessoas que ainda não estão, não vou dizer com a cabeça feita, mas que estão abertas para aprender. É mais fácil, talvez, se a gente, para disseminar o livro de Urântia, a gente for nos jovens, nas crianças de espírito e mente, do que, às vezes, ir para alguém que está já com todos os conceitos prontos e tudo pronto no intelecto. Muito obrigado, Roberto. Acho que sua observação é plenamente válida e bem lembrada, né? Então, muito bom. Mais Hoje, algum outro? viu, Henrique? Diga. Hoje vieram 2 prestadores de serviço aqui em casa. Ah, Então, aqui onde eu estou, no meu escritório, 3 anos atrás, entrou água por um cano aqui do prédio, de coluna, inundou meu apartamento todo, tive que reformar ele inteiro, desde o piso, tudo. E agora, de novo, entrou água aqui, só pegou o escritório e um hall, e vieram 2 prestadores de serviço, jovens, e eu sou muito falante, né? Então, conversando, eles queriam saber o que eu seguia, o que eu fazia. Acho que gostaram da conversa. Aí eu falei do livro de Urântia, mas ficaram tão interessados, queriam ver o livro, mostrei o livro. Aí entraram lá para ver o preço do livro. Nossa, mas é muito caro, 300 e pouco. Eu falei, puxa o livro pelo PDF, né? Se você não tem condições de comprar, mas eu vou ver se, através do livro de Urântia, eu consigo um preço melhor. Mas saíram, assim, muito entusiasmados em conhecer o livro. Falei, querem entrar no grupo? Não, a gente quer ler um pouco para não passar uma vergonha de, né, não saber nada. Eu falei para eles, eu também não estudo quase. Mas tem que ver o interesse dos dois. Depois eu queria saber como conseguir o livro mais em conta, ou não sei como. Então, tá bom. tá bom, obrigado, Angélica. Não pode perder as oportunidades, não é? Não, não pode. Pois nós podemos ver aí se conseguimos um livro aí, tudo bem. Vou ver se ainda tem alguma coisa aqui no Eles nosso. vão adorar, porque um deles é evangélico, e eu reparei que ele ficou muito interessado, mas o outro, eu acho que ele é um buscador mesmo, sabe? Pela conversa, e conhece bem evangelho também. Então, eu fiquei encantada com os dois, e os dois ficaram encantados comigo também. Foi assim, até querem vir um dia para a gente sentar, conversar e fazer uma reflexão juntos. Eu achei uma graça os rapazes. Então, tá Que bom. legal. Muito bom. Muito obrigado, Angélica. Outro comentário, alguma outra observação, dúvida, pergunta?
Muito bem, pessoal. Chegamos aqui ao final da nossa jornada de hoje, né? Tá. Na verdade, esse momento mágico que a gente vive aqui, que marca só o início da nossa semana, né?